Estou aguardando uma ligação do Hugo Mota. Ele é considerado aqui amigo do Ministério da Fazenda. Não sabemos quais foram as razões que fizeram Hugo Mota colocar isso em votação. Bora para a apuração de Leonardo Sakamoto. Quais foram as razões de Hugo Mota, o Sakamoto? As razões, exatamente, acho que de uma maneira mais ampla, podem ser várias, né? Mas tem um ponto que eu levantei junto a assessores próximos do presidente Lula e uma liderança também do governo no Congresso Nacional, né, que por trás da batalha, é claro, tem 2026, tem muita coisa no meio, mas tem inclusive lobby empresarial, né? Não à toa, o João Dória parabeniza, né, por causa do IOF, tem lobby empresarial, tem muita coisa no meio, mas por trás dessa batalha entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, tem uma questão de fundo que é levantada e está circulando no interior do governo, que é a questão de uma outra batalha, de uma guerra maior e mais longa, que é aquela que está sendo travada entre parlamentares no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal tendo o ministro Flávio Dino como protagonista. O ministro Flávio Dino, ele é relator de uma série de ações, tem um monte de ações, tem um monte de investigações que ele está conduzindo a respeito do pagamento de emendas, né? Principalmente a questão de emendas que são pagas de forma obrigatória. E no final de toda essa discussão, a própria impositividade do pagamento de emendas, ou seja, o Congresso Nacional, que tem a função de fiscalizar, de aprovar o orçamento, mas que nos últimos anos também ganhou se deu o direito, né, de apontar, olha, vai pagar aqui, vai essa emenda para cá, para lá, e o governo tem que cumprir, né, de forma impositiva, de forma obrigatória o orçamento. Essa questão da impositividade está em jogo. Esse julgamento do Flávio Dino pode, inclusive, colocar em risco essa impositividade de emendas, né, essas emendas que são pagas de forma obrigatória, sem questionamento, né, que, inclusive, acabam por detonar a política que sai das urnas. A população elege o Bolsonaro, elege o Lula com um plano de governo. Esse plano de governo não é colocado em prática porque o Congresso tem seus interesses paroquiais e o recurso que poderia ir para o pagamento desses projetos que foram votados nas urnas acabam indo para os interesses paroquiais dos deputados e senadores através da destinação impositiva obrigatória. Para esses interlocutores com que eu falei, esta briga, nesse exato momento, está sendo o Hugo Mota, eles até tiram um pouco de pé das críticas ao Hugo Mota, dizendo o Mota não é assim, o Mota não é isso, a gente conhece o Mota, mas tem 3 nomes que estão por trás disso, segundo a avaliação deles, que é Arthur Lira, né, o deputado Arthur Lira, o senador Ciro Nogueira, o ex-deputado Eduardo Cunha, que também teve um papel importante na eleição do Hugo Mota. Esses 3 estariam influenciando o Hugo Mota, pressionando o Hugo Mota nesse processo, né? De olho o quê? De olho nessa disputa com o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque o ministro Flávio Dino é visto por uma parte significativa da cúpula da Câmara como ainda ministro de Lula. Né? Por mais que quem conhece o Dino sabe que o Dino bate de frente com o governo numa série de razões e em outras está alinhado com o governo, mas eles leem o André Mendonça para o Bolsonaro como o Dino para o Lula. Então, eles jogam na conta do governo também e fazem essa pressão em cima do governo para que o governo pressione também o Supremo Tribunal Federal no sentido de resolver essa história e tirar essa possibilidade de mexer nessa impositividade de emendas, nesse pagamento obrigatório das emendas, Fabíola. Como eu falei, eles mesmos falam, tem uma série de razões, não é a única, né? Tem essa questão de 2026 que está posta, né? Tem essa questão, inclusive, dos pagamentos de liberação de emendas em curto prazo, que também está posto, mas existe uma questão de fundo, né, que está pegando bastante essas lideranças, e eles estão usando essa guerra com o Palácio do Planalto para tentar influenciar o governo Lula para que, por sua vez, influencie Flávio Dino. Quem conhece Dino sabe que isso não é bem assim que funciona, né? Não vai ser influenciado dessa forma. E só para terminar, Fabíola, tem um ponto interessante que esse pessoal levanta que essa mudança seria uma das 3, ações do Supremo Tribunal Federal na última década que são capazes de fazer um ajuste de curso
na República Brasileira, na relação dos poderes. A primeira foi quando o Gilmar Mendes resolveu abraçar o antilavajatismo. Né? A segunda, quando Moraes acabou se tornando uma pessoa fundamental no combate à questão do golpe. E a terceira é o Dino, que tem a possibilidade de moralizar a relação entre os poderes a depender das suas decisões.